E se eu te dissesse que a Bíblia que conhecemos hoje pode estar incompleta? Que ao longo da história, textos misteriosos, cheios de segredos e revelações surpreendentes, foram simplesmente apagados, escondidos e até proibidos? Quem decidiu o que deveria ser sagrado e o que deveria ser esquecido? E mais importante, o que essas páginas ocultas poderiam revelar sobre a fé, sobre o passado e até mesmo sobre o destino da humanidade? A verdade é que a Bíblia não surgiu pronta. Durante séculos, líderes religiosos decidiram quais escritos seriam aceitos e quais seriam descartados. Mas será que essa seleção foi baseada apenas na fé? Ou havia interesses ocultos por trás dessas decisões? Afinal, um livro sagrado não é só um guia espiritual. Ele também tem o poder de controlar pensamentos, crenças e, consequentemente, o comportamento de civilizações inteiras. O que havia nesses textos considerados perigosos? Será que eles contradiziam o que nos foi ensinado ou carregavam verdades que poderiam transformar nossa visão sobre o cristianismo? Entre esses textos proibidos, há escritos que falam sobre anjos caídos, conspirações divinas e até mesmo sobre figuras bíblicas sob uma perspectiva totalmente diferente. O Evangelho de Judas, por exemplo, sugere que o homem mais odiado do cristianismo pode ter tido um papel muito diferente do que imaginamos. O livro de Enoque descreve uma rebelião celestial que desafia a própria ordem do universo. E o Evangelho de Tomé traz ensinamentos de Jesus que nunca foram incluídos nos evangelhos oficiais. Mas por que esses textos foram silenciados? Quem decidiu que eles não deveriam ser lidos? Será que esses textos foram apagados por não serem realmente inspirados? Ou havia algo muito maior, muito mais profundo, que precisou ser mantido em segredo? Para entender por que certos livros foram excluídos da Bíblia, primeiro precisamos compreender o que são os livros apócrifos. Esse termo vem do grego apócrifos, que significa oculto ou escondido. Ou seja, são textos que, por diferentes razões, não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia. Mas a grande pergunta é, foram excluídos porque não eram sagrados ou porque traziam informações que poderiam desafiar certas doutrinas religiosas? Os livros apócrifos foram escritos em diferentes épocas, alguns durante o período do Antigo Testamento, outros na era cristã. Muitos deles circularam amplamente entre os primeiros seguidores do judaísmo e do cristianismo, sendo considerados, por alguns grupos, tão inspirados quanto os textos bíblicos que conhecemos hoje. No entanto, com o passar dos séculos, certos líderes religiosos decidiram que apenas alguns escritos seriam reconhecidos como divinamente inspirados. Mas o que determinou essa escolha? Aqui entra uma questão interessante. Nem todas as Bíblias são iguais. A Bíblia Católica, por exemplo, inclui 7 livros que foram rejeitados pela tradição protestante. Esses livros, conhecidos como deuterocanônicos, incluem escritos como Tobias, Macabeus e Sabedoria, que foram considerados legítimos pela Igreja Católica, mas retirados da Bíblia protestante após a reforma do século XVI. Isso mostra que o que é considerado oficial pode variar conforme a tradição religiosa. Já os livros apócrifos do Novo Testamento foram ainda mais contestados. Entre eles estão os chamados Evangelhos Gnósticos, que apresentam visões diferentes sobre Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, contém frases atribuídas a Cristo que não aparecem nos evangelhos canônicos. O Evangelho de Judas reinterpreta completamente a história da traição, sugerindo que Judas não foi um traidor, mas sim um aliado cumprindo um papel essencial no plano divino. Mas por que esses textos foram considerados perigosos? Em muitos casos, eles traziam interpretações que divergiam do ensino oficial da Igreja. Além disso, alguns desses livros falavam de temas como anjos caídos, profecias secretas e um conhecimento oculto que apenas poucos poderiam compreender. Tudo isso poderia ameaçar a estrutura de poder da Igreja primitiva, que buscava consolidar uma única visão da fé cristã. Os livros apócrifos são escritos que foram considerados perigosos, heréticos ou até mesmo inaceitáveis para a doutrina oficial, mas guardam segredos que podem mudar a forma como entendemos a fé cristã. Entre eles, 4 se destacam.
o livro de Enoque, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé e o segundo livro de Esdras. Cada um deles contém revelações surpreendentes e versões alternativas de acontecimentos bíblicos. O primeiro é o livro de Enoque. Esse é, sem dúvida, um dos textos mais enigmáticos da antiguidade. Ele foi amplamente respeitado entre os judeus e cristãos primitivos, mas acabou banido dos registros oficiais. No livro, encontramos relatos sobre os vigilantes, anjos caídos, que teriam se rebelado contra Deus e ensinado conhecimentos proibidos à humanidade. De acordo com o livro, esses anjos desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e deram origem a uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. Se esse relato fosse aceito, ele mudaria radicalmente a visão sobre a origem do mal no mundo. Teria sido essa a verdadeira razão para a exclusão desse livro? O segundo é o Evangelho de Judas. A figura de Judas Iscariotes sempre foi associada à traição. No entanto, o Evangelho de Judas, descoberto no século XX, apresenta uma história completamente diferente. Nele, Judas não é um vilão, mas sim o discípulo mais fiel de Jesus. Segundo o texto, Jesus teria revelado segredos divinos apenas a Judas e pedido que ele o entregasse às autoridades como parte de um plano maior. Se esse evangelho fosse incluído na Bíblia, a narrativa da traição mudaria completamente. Mas por que a igreja primitiva teria apagado essa versão dos fatos? Já o terceiro é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos tradicionais, ele não narra eventos da vida de Jesus, mas sim uma coleção de seus ensinamentos. Curiosamente, muitos desses ensinamentos não aparecem nos evangelhos canônicos. Entre as mensagens mais polêmicas está a ideia de que o reino de Deus não está em um local físico, mas dentro de cada um. Esse conceito desafiava a estrutura da igreja, que se consolidava como intermediária entre Deus e os fiéis. Será que por isso esse evangelho foi proibido? O livro de 2º Esdras. Esse livro, também conhecido como 4 Esdras, contém revelações apocalípticas que não foram incluídas na Bíblia. O texto fala sobre o fim dos tempos, a destruição do mundo e o julgamento final. Curiosamente, algumas dessas profecias são semelhantes às do livro do Apocalipse. Por que então esse livro foi rejeitado? Será que seu conteúdo era considerado assustador ou contraditório demais para ser incluído no cânon oficial? Esses são apenas alguns dos textos que foram deixados de fora da Bíblia, mas que até hoje despertam curiosidade e polêmica. Mas a questão principal permanece. Por que a igreja rejeitou esses livros? Se esses livros eram tão antigos e importantes para algumas comunidades cristãs e judaicas, por que não foram incluídos na Bíblia? Quem tomou essa decisão? E mais importante, quais foram os critérios usados para definir quais textos seriam considerados divinamente inspirados e quais seriam descartados? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar no tempo e analisar os eventos históricos que moldaram a Bíblia como a conhecemos hoje. A escolha dos livros sagrados não aconteceu de uma vez só. No início do cristianismo, diversas comunidades espalhadas pelo mundo possuíam seus próprios textos sagrados. Algumas usavam os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outras tinham acesso a escritos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas. Essa diversidade de textos gerava interpretações diferentes sobre Jesus e seus ensinamentos, o que, para os líderes da igreja primitiva, era um problema. Se cada grupo tivesse uma versão diferente da fé cristã, como a igreja poderia se consolidar como uma instituição única e poderosa? A primeira grande decisão sobre os livros da Bíblia aconteceu nos concílios da igreja, encontros entre líderes religiosos que definiam regras para a fé cristã. Um dos mais importantes foi o Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., sob o comando do imperador Constantino. Esse concílio não decidiu diretamente quais livros fariam parte da Bíblia, mas estabeleceu diretrizes para unificar a doutrina cristã. Poucos anos depois, outros concílios começaram a definir o que era considerado escritura sagrada e o que seria rejeitado. Foi aí que muitos textos apócrifos começaram a ser descartados. Mas quais eram os critérios para essa escolha? Em geral, um livro só seria aceito se
tivesse sido escrito por um apóstolo ou alguém próximo a ele, textos como o Evangelho de Judas e o Evangelho de Tomé foram rejeitados porque se acreditava que não tinham ligações diretas com os discípulos de Jesus. Não contrariasse as doutrinas da igreja. Livros como o de Enoque, que falava sobre anjos caídos, ou o de Esdras, com suas profecias apocalípticas, foram deixados de fora porque traziam ideias consideradas perigosas ou difíceis de explicar. Fosse amplamente aceito pelas igrejas da época, se um texto era usado apenas por um pequeno grupo, ele tinha menos chances de ser incluído no cânon oficial. Mas será que essas escolhas foram feitas apenas com base na fé? Ou existiram interesses políticos por trás dessas decisões? A verdade é que, ao longo da história, a igreja exerceu um enorme poder sobre a sociedade. Controlar quais textos eram considerados sagrados significava controlar o que as pessoas acreditavam e, consequentemente, como se comportavam. Livros que incentivavam interpretações mais livres da fé ou que sugeriam que o conhecimento divino poderia estar dentro de cada pessoa, sem a necessidade de uma instituição intermediária, eram uma ameaça ao poder da igreja. Hoje, muitos desses textos proibidos ainda existem e continuam despertando curiosidade. Mas será que eles poderiam mudar a forma como entendemos o cristianismo? Será que a exclusão desses livros foi realmente uma decisão espiritual? Ou houve um esforço para esconder certas verdades? Talvez nunca saibamos a resposta completa, mas uma coisa é certa: os livros proibidos da Bíblia são uma prova de que sempre haverá algo além do que nos é contado. E você? O que acha que ainda está sendo escondido?